professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades do PET volume 3. Vamos então à correção. E vamos corrigir aqui a semana número 1 do terceiro ano do ensino médio. Na estatística, uma maneira de lidar com conjuntos grandes de dados é usar uma planilha. Este exercício ilustra como um radar instalado em uma rodovia está em fase de teste e capturou as velocidades em quilômetros por hora de 20 veículos mostradas na figura a seguir. Digite os valores em uma planilha, conforme mostrado. Em seguida, em uma célula vazia, digite média e depois selecione o conjunto de células contendo os dados. Para finalizar, feche o parêntese e tecle Enter. Qual a velocidade média dos veículos? Caso não tenha um computador, some todos os valores e divida pela quantidade de valores para encontrar a média. Galera, eu vou usar a segunda opção, pois para calcular média, como o próprio comando da questão nos disse, média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número de elementos desse conjunto. O conjunto de dados, galera, está aqui na tabela de vocês. É o conjunto de velocidades registradas por um radar. Então, o professor fez assim. X barra aqui, galera, indica a média desse conjunto de dados, beleza? E eu somei todos os dados. 82, mais 88, mais 69, mais 63, mais 87, até chegar aqui no final. Mais 77, mais 61 e dividir pelo número de dados. Qual é a quantidade de dados? 20, beleza? Somando dá 1530. Você pode vir aqui e fazer vapo, cortar esses dois zeros e dividir 153 dividido por 2, que nos dá 76,5 km por hora em média de velocidade. A questão número 2, galera, é muito parecida com a questão número 1, porém, nós vamos encontrar aqui as medidas de tendência central, todas elas. No caso aqui, a moda, a média e a mediana. Primeiramente, eu vou fazer a média com vocês. Nós temos aqui um conjunto de dados. Quantos dados nós temos aqui? Nós temos 25. Lembra que o professor explicou para vocês que a média está aqui, x barra. A gente soma todos os conjuntos de dados, beleza? 5,39 mais 5,94 até aqui, somando aqui com 5,82. Todos os conjuntos de dados. Isso nos deu 136,77. Lembrem-se, vocês têm que dividir pelo número do conjunto de dados. Quantos dados são? São 25, então divide por 25. Isso nos dá 5,4708, beleza? E lembrando, galera, que a média aqui é do preço do litro de gasolina, um preço médio de R$ 5,47. Agora, galera, a gente vai calcular a moda. A moda é uma coisa muito tranquila de se calcular. A moda, galera, é o dado que mais aparece ou os dados que mais aparecem. Por exemplo, nesse conjunto de dados aqui, a gente tem esse valor aqui de 5,10, esse valor aqui de 5,10. Nós temos aqui esse valor aqui de 5,23 e esse aqui também de 5,23. Esses dois valores, esses dois dados, eles apareceram duas vezes, ou seja, apareceram mais que os outros dados, que apareceram apenas uma vez. Ou seja, nesse sentido, nós temos aqui uma moda que é bimodal, ou seja, existem duas modas, existem dois valores que aparecem mais que os outros. Ou seja, são dois valores mais frequentes. Agora, galera, a gente vai calcular a mediana. Porém, galera, para calcular a mediana, a gente tem que fazer o seguinte, tem que reorganizar os dados que estão na tabela de forma crescente ou decrescente.
depois a mediana ela fica no meio, ela fica no centro, é o dado de posição central. Assim, galera, o professor fez aqui a reorganização dos dados em ordem crescente. O primeiro dado é 5 e 7, o segundo dado é 5 e 10, o terceiro 5 e 10, e assim eu fiz. Se vocês perceberem, o dado de tendência central é o número 13. Como o número de dados é ímpar, N aqui, galera, é 25 dados, é ímpar, você pode pegar o 25, dividir por 2, a gente vai encontrar 12,5. 12,5, galera, a gente sempre joga para cima, tá? Isso aqui é aproximadamente 13. Então, o dado da posição 13 é a nossa mediana. Se vocês perceberem, eu tenho 12 dados antes do 13 e tenho 12 dados depois do 13. Ou seja, tenho 12 valores antes e 12 valores depois. Por isso, a mediana é o dado, tá bom? Da posição 13, tá bom? É o elemento da posição 13, que vale quanto? 5,39. Esse é o valor da mediana. Número 3. Suponha que você seja presidente da Agência Nacional de Petróleo e queira indicar um índice que representa o preço médio do litro de combustível no Brasil. Esse índice será uma média ponderada dos valores dos preços médios dos combustíveis na forma explicada a seguir. Vamos admitir que, de cada 100 litros de combustível consumidos no país, 50 sejam de óleo diesel, 30 sejam de gasolina e 20 sejam de etanol. Essas proporções serão usadas como pesos. Digamos que os preços médios desses combustíveis sejam de R$ 4,40 para o diesel, R$ 5,50 para a gasolina e R$ 4,60 para o etanol. Usando esses dados, qual será o índice encontrado por você? Pessoal, eu vou destacar com vocês o seguinte aqui, que os nossos dados são os preços por litro de combustível. A gente tem aqui diesel, etanol e gasolina. A quantidade de litros de cada um desses combustíveis são os seus pesos, beleza? É a quantidade de vezes que eles aparecem numa possível tabela. Quando a gente calcula a média ponderada, a gente leva em consideração o peso de cada informação. Por isso, a média ponderada do preço médio de combustível é calculada dessa forma. Eu coloquei aqui x barra ponde para explicar a média ponderada. Observe com o professor, eu peguei 50 litros, ou seja, 50 vezes que o preço de R$ 4,40 aparece, 50 vezes 4,40, mais 30 vezes que o preço de gasolina aparece, 30 vezes 5,50, mais 20 vezes 4,60. E dividir, galera, pela soma da quantidade de litros de cada um dos preços. 50 litros, mais 30 litros, mais 20 litros. Agora, partiu para o abraço. Eu faço 5 vezes 4,40, que nos deu 220. Depois eu faço 30 vezes 5,50, que nos deu 165. E por último eu faço aqui 20 vezes 4,60, que nos deu 92. Aqui embaixo, galera, eu somo, beleza? Que eu não tenho multiplicação, eu posso somar, que nos dá quanto? 100. Agora, por último aqui, eu somo o numerador, 220 mais 165 mais 92, nos deu 477 sobre 100. E dividir por 100, galera, a vírgula vai para a esquerda. A vírgula está aqui. Quando você divide por 10, por 100, a vírgula pula para a esquerda a quantidade de zeros que você tem. Se eu tenho 2 zeros, a vírgula pula 2 vezes para a esquerda, parando aqui entre o 4 e o 7. Por isso que o preço médio do combustível é em torno de R$ 4,77. Essa é a nossa média ponderada. Nós temos aqui uma questão do Enem
de 2018, segunda aplicação. E essa questão fala do índice de massa corporal de uma pessoa, que é definido pelo quociente entre a massa da pessoa, medida em quilograma, e o quadrado de sua altura, medida em metro. Aí a gente tem esse gráfico aqui, beleza? Esse gráfico aqui é de uma pessoa que foi acompanhada por um nutricionista de janeiro a dezembro. Isso aqui foi em 2011. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana de variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a... A primeira coisa que vocês devem fazer, galera, é vir nesse gráfico de linhas e extrair os dados. Por exemplo, os dados são o IMC, Índice de Massa Corporal. Esse ponto aqui do mês de janeiro vale 29,5. Vocês pegam uma régua aí, depois vocês vão vir aqui em fevereiro e observe com o professor que fevereiro, ó, marca um tracinho aí, a gente tem 27,7. Depois em março, observe com o professor, nós temos aqui 27,1 e assim por diante, galera. Feito isso, você vai ter um conjunto de dados de IMC durante os meses de janeiro a dezembro. Para calcular a mediana, o professor explicou para vocês na questão número 2 que vocês devem reorganizar esses dados ou de forma crescente ou de forma decrescente. E o professor já fez isso. Observe aqui. Estão aqui todos os dados dos 12 meses organizados de forma crescente. E o professor falou com vocês o seguinte: ah, professor, mediana é o dado de tendência central, é o elemento que fica no meio. Porém, galera, na questão número 2, eu tinha o número de dados é igual ao número ímpar. Aqui é igual ao número par. Quando isso acontece, a mediana é calculada dessa forma. Vocês irão pegar o elemento que está na posição n dividido por 2, mais o elemento que está na posição n dividido por 2, mais 1. E vocês vão dividir isso por 2. Como assim, professor? Elemento que está na posição n dividido por 2 é a seguinte, galera. O elemento que está na posição n dividido por 2, observem, 12 é o n dividido por 2. Esse elemento é o elemento que está na posição 6, que é esse cara aqui. E o outro, galera, vai ser o elemento que está na posição 12 dividido por 2 mais 1. Isso aqui é 6, então vai ser o elemento 6 mais 1, vai ser o elemento 7. Quando o índice é par, galera, você pega os dois elementos de tendência central e vocês vão dividir por quanto? Por 2. Vão somar eles e vão dividir por 2. Quando o índice for par, vocês vão pegar os dois elementos de tendência central, por exemplo, o 6 e o 7. Esses caras aqui são os elementos de tendência central, beleza? Vocês podem perceber que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos antes e 5 elementos depois desses dois dados. Dessa forma, a mediana é calculada dessa forma aqui para o índice par. Eu peguei a posição 6 mais a posição 7, que nem eu mostrei para vocês, e dividi por 2. Quem está na posição 6? 27,4. E quem está na posição 7? 27,4. Somei, dá 54,8, dividi por 2, e nós temos aqui 27,4 como mediana para esse exercício. E a resposta é gabarito letra A.